falar mais sobre o governo federal, mas falar agora sobre a ida do presidente Lula para a Europa, né? Ele está em Bruxelas, está participando de um encontro que reúne os países das Américas, da América Latina, do Caribe e também da Europa. O Rafael Procópio está aqui com a gente para trazer mais detalhes do que foi dito pelo presidente hoje, né, Rafael? Boa tarde para você. Oi, Procópio, boa tarde, meu amigo. Hoje nós estamos em um ambiente altamente globalizado, nós sabemos bem disso. E a guerra, até mesmo a guerra entre Rússia e Ucrânia, acaba sendo colocada em discussão, né? Mesmo quando você fala em um possível acordo, por exemplo, entre União Europeia e Mercosul, a guerra não tem como ficar de fora. E tudo que você fala em cima disso acaba repercutindo. Esse é apenas um dos pontos de repercussão envolvendo a passagem do Lula pela Bélgica, não é, querido? Boa tarde. É isso, Ana, Joel, boa tarde Oi. a vocês, boa tarde a todos que nos acompanham. Pois é, esse foi um dos temas aí tocados pelo presidente Lula nessa viagem, que continua acontecendo, obviamente, lá em Bruxelas, capital da Bélgica. O presidente já falou em diversos eventos aí durante esta segunda-feira, há mais previstos para amanhã, deve voltar ao Brasil somente na quarta-feira. Um desses pontos foi a questão da guerra entre Rússia e Ucrânia. O presidente, novamente, aí citou que os dois países precisam procurar, né, fins pacíficos para finalmente encerrar essa guerra, que a gente relembra que já tem caminhando, na verdade, já para 2 anos de conflito entre os dois países vizinhos. Lula falou que essa é uma guerra que acontece no coração da Europa e que isso naturalmente traz problemas para não só para o continente europeu, como para o mundo como um todo. O presidente ressaltou que também é necessário que os próprios países que estão envolvidos, de novo, Rússia e Ucrânia, precisam lidar melhor com essa questão, porque são dois países que têm importância, por exemplo, na questão da segurança na Organização das Nações Unidas, especificamente a Rússia, que é membro ali do Conselho de Segurança da ONU, e essas próprias, um discurso que ele já vem batendo há algum tempo, que esses próprios países que lidam com essas questões, que ditam as regras do jogo, são alguns dos países que corrompem justamente essas regras, citando aí essa questão do Conselho de Segurança da ONU, especificamente a Rússia, que é um grande parceiro comercial brasileiro, mas o presidente Lula tem mudado um pouquinho o discurso nessa questão do conflito nos últimos tempos. Mas o principal ponto que foi discutido, pelo menos até este momento, aí, pelo presidente da República, é sobre essa possibilidade de um acordo econômico entre a União Europeia e o Mercosul. Novamente, o presidente disse que estão buscando possibilidades para que isso aconteça até o final de 2023. Hoje, o presidente brasileiro falou em diferentes eventos sobre a expectativa de fechar esse acordo equilibrado com o bloco europeu e disse que as negociações devem ser feitas na base da confiança mútua. Nós, inclusive, vamos ouvir um trechinho do presidente da República falando sobre isso. Queremos assegurar uma relação comercial justa, sustentável e inclusiva. A conclusão do acordo Mercosul-União Europeia é uma prioridade e deve estar baseada na confiança mútua e não em ameaças. A defesa de valores ambientais que todos compartilhamos não pode ser desculpa para o protecionismo. Bom, essa questão que a gente ouviu o presidente da República falando sobre ameaças, porque no começo do ano tinha andado bem essa questão do acordo entre a União Europeia e Mercosul, inclusive com a presidente do comitê aqui europeu vindo aqui no Brasil no mês passado falando sobre esse acordo, mas o que foi levado daqui para a Europa não foi bem quisto, principalmente pelo parlamento francês. A França e o parlamento francês especificamente têm dado alguns entraves nessa questão. Mas também essa fala do presidente da República é motivada por outras questões feitas pelos europeus relativas ao clima e à sustentabilidade. E o presidente Lula também bateu bastante nessa tecla, pelo menos até este momento. Em outro discurso, como eu disse, foram diversos discursos na segunda-feira, Lula falou aí que esse tema é uma das prioridades do Brasil aí durante este e os próximos mandatos. Vamos ouvir. E a transição energética, a transição climática, presidente, passa a ser uma prioridade do nosso governo. Esse é um assunto que eu sei que é de interesse da União Europeia, é de muito interesse do Brasil. E este ano, ao apresentarmos agora no mês de agosto um programa de desenvolvimento do Brasil, estará incluído nesse programa um grande programa de transição energética, programa esse que nós queremos conversar. Já em outro momento, Lula disse
que o Brasil firmou o compromisso de eliminar o desmatamento na Amazônia brasileira completamente até o ano de 2030. Lembrando que Lula tem liderado os movimentos do Mercosul para firmar esse acordo desde que ele voltou à presidência da República e também à presidência do Bloco Econômico aqui da América Latina. A negociação com os europeus nessa questão, com o Mercosul e a União Europeia, já se arrasta, pessoal, há mais de 20 anos. Além disso, entre os outros pontos, como eu disse, esse foi um dos principais, ou principal, na verdade, tentar alinhar esse acordo econômico entre os dois blocos, mas também falou sobre a guerra da Rússia e da Ucrânia, e também falou da regulação dos ambientes virtuais, essa que tem sido uma pauta. Tivemos até questões aqui tramitando no Congresso Nacional sobre a regulação aí dos meios virtuais. Isso também foi um dos pontos que o presidente Lula trouxe aí durante diversos eventos nessa segunda-feira, pessoal. Ele falou várias vezes, e nessa última que a gente colocou aqui no ar, o Rafael, da fala do presidente, ele já assumindo que o PAC sai em agosto, então, né? Porque havia uma previsão de que saísse em julho. O ministro, o Rui Costa, vinha até falando, o ministro da Casa Civil, hoje mesmo ele participou de um evento na Bahia, ele está cumprindo a agenda lá em Feira de Santana e falou em 27 de julho, mas não. Já empurraram aí o PAC, o próprio presidente falou nessa parte do discurso dele, que vai ser em agosto, e não sei, o próprio Rafael pode estar por dentro disso, falar com a gente também. Eu lembro que há alguns dias a gente colocou aqui no ar a fala da ministra do Planejamento, a Simone Tebet, dizendo que o presidente estava esperando a definição sobre o novo marco fiscal da economia, para saber quanto que o Brasil ia ter de grana mesmo, né? Para divulgar o orçamento desse PAC. Não sei se tem algo a ver ou não, mas está aí na fala do próprio presidente também, a gente pegando aí nas entrelinhas essa data de agosto. É isso aí. Procópio, muito obrigado, viu? Mais algo? Se não, boa tarde. Obrigada. Abraço, pessoal. Valeu. Valeu. Chamaremos, pode deixar. Obrigadão.